Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre preposição e hoje nós veremos aí as relações estabelecidas pelas preposições. Pois bem, a gente já viu aí na aula 1 que a preposição é o termo que liga aí dois termos, duas palavras. Quando há essa ligação aí é introduzida por uma preposição e essa preposição ela introduz imediatamente uma relação. Tá? Essa relação pode ser de autoria, de meio, de lugar, de matéria, de tempo, de modo, de causa, de assunto, de finalidade ou de companhia. É óbvio que existem mais. Mas vocês podem ver no site, eu coloquei ali no ícone lista, se eu não me engano, é a lista de número 24, que fala aí das relações estabelecidas pelas preposições. No site vocês vão encontrar essa lista. Pois bem, então as relações estabelecidas pelas preposições, né, as principais são essas aqui. Observe como é que fica aqui em cima, na relação de autoria, que você consegue perceber que é uma relação de autoria mesmo. Eu tenho a palavra música e eu tenho a palavra Roberto Carlos aqui do outro lado, né, que é um nome. Agora esse D, quando ele começa aqui, ó, isso tudo aqui, me dá aí uma relação de autoria. Esse D imediatamente me diz que a música era de Roberto Carlos. Aí está a questão da relação estabelecida pela preposição. Tem o termo do lado de lá, tem o termo do lado de cá, mas esse D introduz uma relação aí de autoria. Relação de meio. Fomos de ônibus. Olha o D aqui introduzindo uma relação aí de meio. Com que meio nós somos? Nós somos de ônibus. Né? Através do ônibus, digamos assim, de ônibus já diz que é uma relação de meio aí introduzida pela preposição de. Uma relação de lugar seria o seguinte: estou em casa. Olha o em aqui introduzindo esse em casa, né? Ele introduz aí uma relação de lugar. Onde ele estava? Em casa. Onde eu estou? Em casa. Tá? Relação de matéria, casa de madeira. Olha esse de madeira aqui, não dá uma relação aí de matéria? De qual matéria era? De madeira, de concreto, de ferro, né? Uma ideia de matéria, tá? Tempo, sair após o almoço. Olha a preposição após aí, introduzindo uma relação de tempo. Quando que você saiu? Após o almoço. É a preposição que introduz, né, essa relação de tempo. Relação de modo. Andar com medo. Ó, o modo como ele anda, a maneira como ele anda, ou seja, com medo. A preposição que introduz essa relação aí de modo. Causa, morrer de fome. Olha o de aqui. Né? Morrer por causa da fome, ou morrer de fome. Isso aqui é importante para concurso, pessoal, na questão da interpretação de texto. Morrer de fome introduz uma relação de quê? Essa preposição introduz uma relação de quê? De causa. Morrer por causa da fome. Né? Tem tudo a ver, tá? Assunto, discutir sobre política. Ó, sobre o quê? Sobre que assunto? Sobre política. Ou sobre, que introduz aí, né, essa relação de assunto. Finalidade, vim para ficar, vim com a finalidade de ficar, vim para, olha o para a preposição introduzindo essa relação de finalidade. Companhia, sair com meus amigos, olha o com aqui introduzindo aí uma relação de companhia, tá? Então é muito importante que vocês percebam as relações aí estabelecidas pelas preposições, porque isso é questão de concurso na certa. Com certeza cai uma questão dessa aí, principalmente na parte de interpretação de texto. Vamos ver aí a questão do termo subordinante ao termo subordinado, ou termo regente ao termo regido, tá ok? Bom pessoal, essa questão aí da subordinação, né, dentro das relações das preposições, ela é bem fácil. Sempre que a preposição estiver ligando duas palavrinhas, uma dessas palavras vai ser aí o termo subordinante ou o termo regente, que é o que vai ficar do lado de cá. E depois, do lado de lá da preposição, nós teremos o termo subordinado ou regido. Por que termo subordinado ou regido e termo subordinante? Esse é o termo subordinante. Observem que se eu tirar as preposições daqui, vocês vão ler casa, Maria, fomos, casa, saiu, amigos. Sem as preposições. A partir do momento que eu ligo essas duas palavras, eu crio aí uma relação de subordinação com o termo que está do lado de cá ao termo que está do lado de cá. Então nós temos aqui o termo subordinante ou regente, porque ele está regendo aquele termo ali, né? E daquele lado lá nós temos o termo subordinado ou regido, digamos assim, que são aqueles termos ali. A partir do momento então que eu coloco as preposições, eu crio essa relação de subordinação com o elemento que está do lado de lá ao elemento que está do lado de cá. O termo subordinante ao termo subordinado. O termo regente ao termo regido, tá?
e imediatamente eu introduzo aí uma relação entre entre esses termos, né? Uma relação que a gente já viu aqui nos outros, anteriormente aí, tá? Então, quando eu digo casa de Maria, eu tenho aqui casa, o termo subordinante ou regente, e tenho aqui Maria, o termo subordinado ou regido. E aí eu tenho de Maria, criando aqui, né, uma relação aí de posse. A casa era da Maria, né? Olha a relação de posse que dá aí. Aqui nós temos fomos, né, o verbo, para casa. Fomos é o termo subordinante ou regente, casa é o termo subordinado ou regido. Imediatamente esse para aqui introduz aí uma relação de lugar, para onde nós fomos, para casa, tá? E aqui eu tenho o verbo sair, né? Saiu, que é o termo subordinante ou regente. Imediatamente ligando-se aí a esse termo, eu estou ligando aí, né, o termo subordinado regido, que é os amigos. Eu tenho a preposição com, que está ligando uma coisa a outra. E esse com os amigos estabelece uma relação de companhia, tá? Então é bem fácil, não é complicado essa questão aí das relações estabelecidas entre as preposições, os termos subordinantes, os termos subordinados, o termo regente ou o termo regido. É importante para a questão da interpretação de texto. A preposição ela parece inofensiva no texto, mas ela não é. Vocês viram aí que se ela não estiver ali, ela não vai estar estabelecendo uma relação, que pode ser uma daquelas ali, e vai deixar o texto aí, muitas vezes, sem sentido. Tá ok?